Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 6 de abril de 2025, hoje, sendo o primeiro domingo do mês, estaremos realizando a ceia do Senhor. Então, convido vocês, se o Senhor assim o permitir, que vocês separem suas taças de suco de uva, seus pedacinhos de pão e venham participar com a gente da ceia. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Sim, ó Deus, peço que o Senhor leve cativo nossos pensamentos em obediência a Ti, para que não venhamos a dispersar, nem mesmo, ó Deus, para que a gente possa, ó Deus, ter algum tipo de problema, algum tipo de situação que impeça de absorvermos o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me desse aos céus, faz cair por terra todo tipo de interferência dos homens, das trevas, provocando ruídos, provocando problemas técnicos, provocando algum tipo de problema. Faz cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que não haja nenhuma intenção, nenhuma tentativa de atrapalhar a realização desse culto, a transmissão desse culto chegar aqui no Senhor, que chegue. O Senhor merece a primazia, mas também somente através do Senhor que a gente pode te oferecer o melhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, toma o controle de toda a situação, em nome de Jesus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Deus está aí, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, podes me ouvir. Vamos agora estar fazendo os pedidos de oração. Faça o teu pedido de oração agora, que o Senhor te responde, mesmo que seja em pensamento. Senhor Deus, Pai eterno, coloca os pedidos de oração que está sendo formulado por esse nesse momento, ó Pai. Coloca os pedidos de oração que estão aqui na minha mão direita. Coloca os pedidos de oração que estão aqui nessa caixinha que não foi respondido. Pedimos, ó Deus, opera, age, sim, ó Deus, faça segundo a tua vontade, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Sim, Senhor, também necessitamos do teu sustento, da tua intervenção. Sabemos que nada pode impedir, ó Deus, a tua vontade, que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Por isso eu coloco a minha realidade da Jandira,
Sim, ó Pai, coloca a realidade, ó Pai, dessa que está assistindo, ouvindo. Coloca o Senhor em BATS como um todo, ó Pai. Coloca o Senhor aqui na telha de Jandira, com tudo que o envolve, ó Pai. Senhor, o diabo não pode impedir, interferir aquilo que é do Senhor, aquilo que está diante do teu trono. Pois colocamos tudo diante do teu trono e pedimos, ó Pai, venha, ó Deus, com a tua misericórdia. Rompe a barreira, ó Deus. Faça vir, ó Deus, as bênçãos celestiais que estão com nós, que é nossa. Sim, ó Deus, faça transferir, ó Pai, para a materialização no mundo material. Que nós sejamos abençoados, ó Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Hoje a mensagem, ela, incrivelmente, ela surgiu no momento que eu estava essa semana fazendo um devocional não, um momento intenso de louvor e adoração, de oração e intercessão. Estava assim, acompanhando bastante mesmo, neste louvor, e na hora que eu estava louvando, adorando, eu comecei a orar. Orava, louvava, adorava, intercedia. E no momento que eu virei para o lado deste banner, para poder orar pelo ministério, mensagem do Espírito Santo, pelo Ministério Batista Apostólico Toque Chofar, o Ministério Mensagem do Espírito Santo faz parte do Ministério Batista Apostólico Toque Chofar, o MBATS. Na hora que eu fui levantar a mão em direção desse banner do MBATS, mas eu senti um amor tão grande de Jesus pelo nosso ministério. Eu senti um baque. Falo para vocês a verdade que eu sei que nós estamos fazendo o propósito de Deus. Mas durante esses 9 anos que estamos caminhando para 10 anos de congregação, neste estilo, algo diferenciado, eu nunca tinha sentido algo tão forte assim. Mas eu interrompi um momento de louvor, de adoração, um momento de oração e intercessão, e falei com minha esposa, falei, como que eu estou sentindo um amor profundo de Deus por este ministério, pelo MBATS. Eu achei estranho, porque algo estranho. Esse ministério é um ministério diferenciado, nós não temos seguidores, a gente não tem pessoas fazendo like, a gente não tem pessoas, a gente não tem noção qual o alcance desse ministério, onde esse ministério chega. Se uma única pessoa foi alcançada do outro lado do mundo, a palavra de Deus fala que a festa no céu, quando um desviado retorna, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador. A gente não tem noção de que alcançou, como que está esse ministério, quem é que alcançou. A gente não consegue ver os frutos desse ministério. A gente não tem contato com as pessoas. Mas nós sabemos, desde o início, que a gente está fazendo a vontade de Deus, por mais estranho que seja. Como eu digo para as pessoas, foi estranho Maria parecer grávida. Foi estranho Oséias ir casar com prostituta. É estranho essa maneira. Mas eu nunca tinha percebido a profundidade do amor que Deus tem por esse ministério. Foi algo que me tocou assim, incrível. Me fez lembrar que 6 a 7 anos antes de eu me converter, entre as experiências que eu tive com Deus, com Jesus, no catolicismo, teve uma em que o Senhor me revelou que eu iria ter um trabalho muito especial para Ele. Que Ele tinha um propósito muito importante a realizar na minha vida. E eu não sabia o que. Confesso para vocês que eu imaginava algo grande, algo muito de estádio lotado, de multidões de pessoas. Uma vez eu recebi uma profecia de que nossos pés iriam pisar em outros países. Então eu esperava um ministério assim, gigantesco, um ministério assim. Mas não, um ministério estranho. E quando chegou esse momento que eu vi Deus
Jesus mostrando aquele amor por esse trabalho que aparentemente nada. Eu lembrei de quando Deus falou comigo. É um ministério que aparentemente eu coloquei aqui, é inoperante e inofensivo. Aparentemente, o efeito surge para o reino, mas ele pode verdadeiramente, ele é operante e poderoso em Cristo Jesus. Quando você percebe que um instrumento tão simples, tão natural como esse nosso, na mão de Jesus Cristo, ele pode alcançar qualquer parte do mundo, pode fazer qualquer coisa. E ele é operante, você fala assim, gente, difícil você entender o mover de Deus. Aí a mensagem de hoje é, não se explica Deus. Não se explica. Deus usou pescadores, usou pessoas simples. Deus fez coisa extraordinária. Deus conseguiu ver o valor gigantesco de uma oferta de uma viúva, uma pequenininha oferta, comparada a gigantes ofertas de... Ele consegue tirar coisas que a mente humana não consegue. Não se explica Deus. Na hora que eu vi aquele amor de Deus pelo nosso ministério tão profundo, algo assim que inexplicável, eu fui perceber a pessoa de Deus e eu fui entender, não se explica Deus. E esse é o propósito dessa mensagem. A igreja do Senhor tenta e vai continuar tentando, se esforçando em conhecer Jesus. Olha em Éfeso. Vou pegar aqui meu óculos. Éfeso. Livro de Éfeso. Efésios. Aos Efésios. Éfeso é a cidade. E Efésios são os povos nessa cidade. Vamos em Efésios, o livro que foi direcionado para a cidade de Éfeso. Diz o seguinte, Efésios 3, versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habita no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Quando você tenta procurar entender Deus pela ótica humana, ele te vira de cabeça para baixo, porque é algo que excede todo e qualquer entendimento. Quando o Senhor mostrou para mim, eu estava intercedendo por situações mil, mas quando eu dirigi diretamente para o ministério, o MBATS, que eu vi o Senhor mostrando para mim o amor, o carinho, a importância tão grande esse ministério tem para ele, eu pensei assim, não foge de qualquer lógica. Você deparou com situações que você vê que a lógica não funciona. É um amor incomparável, é um amor estranho. E a igreja aqui, ela procura, como igreja, como corpo, cada vez mais entender a profundidade, a largura, o comprimento, a altura desse amor. Tentar medir, tentar entender, tentar conhecer Jesus. Cada vez mais a gente faz isso, enquanto estamos vivos, porque depois nós conheceremos Ele como Ele é. Oh, glória! Olha para vocês verem como que fala aqui em 1 Coríntios, se é algo que não se explica,
Se é algo que a gente não consegue entender, olha para vocês verem. Não se explica Deus. Não consegue medir Deus, a gente não consegue entender Deus na ótica humana. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25, diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. As pessoas acham lógico a mensagem da cruz, mas para quem conhece, para quem experimenta, é a manifestação do poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Os sábios e inteligentes não conseguem entender. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Escriba é o entendedor da escritura. Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou-se loucura a sabedoria deste mundo? Não explica Deus, é uma loucura. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais. E os gregos buscam sabedoria. Os judeus, o povo de Deus, pede sinal. Se você é filho de Deus, me dá um sinal. Os gregos, não judeus, pedem sabedoria. Eu não estou entendendo, me explica. Nicodemos procurou uma explicação, sendo judeu. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Eu coloquei aqui, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Eu coloquei aqui, escândalo para os descrentes, os que não conhecem Deus. E escândalo para os crentes, que conhecem Deus. Mas Jesus se revelou tanto para os gentios como para os judeus. Jesus se revelou tanto para os descrentes como para os crentes. Você vai dizer, mas vem cá, por que para os crentes também? Nós, crentes, não conhecemos Deus na sua plenitude, porque não nos explica Deus. Então o que o crente faz quando vê uma igreja no modelo como esse aqui nosso? Acha que a gente está escandalizando Deus. O que os crentes fazem quando vê uma pessoa, na maioria das vezes, falando em línguas, naquele reteté, aquele negócio, acha que é um escândalo. Na internet o que vê crente fazendo gozação com o mover do Espírito Santo. Eu fico absurdo, achando absurdo. As pessoas olham aqui na internet começam a rir e debochar. Sei que estão debochando do mover do Espírito Santo. Toda vez que a minha esposa me mostra alguma coisa assim, eu procuro me reservar. Por quê? Porque na hora do reteté tem manifestação demoníaca? Tem. Tem manifestação na carne? Tem. Mas na maioria das suas vezes tem manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo trazendo um sinal através daquele gesto, daquela situação, de alguma coisa. Uma vez, uma profetisa conhecida nossa, muito bem conhecida, ela teve num seminário chamado Encontro Tremendo. E lá ela começou, uma senhora idosa, ela começou a pular de uma perna só e começou a girar em círculo, de círculo em círculo. Quando foi 3 anos depois que ela me encontrou, ela perguntou para mim, falei para ela, olha, Deus estava mostrando para você que seu marido ia morrer, que você estava pulando de uma vez só, mas você não cairia. Falei assim, incrível, foi isso mesmo que aconteceu. Na hora que eu estava andando em círculo, as pessoas, eu vi as pessoas falando assim, vai cair, ela vai cair, ela vai cair. O Espírito Santo falava comigo que você não vai cair. Pessoas achavam que o ministério ia cair assim que meu marido morresse. Eu velei ele numa semana, outra semana eu já estava lá continuando no ministério. Quando tem um reteté, tem um propósito de Deus, tem um mover de Deus, as pessoas vão rir. As pessoas, imagina as pessoas na internet vindo essa senhora idosa,
circulando e circulando e circulando, circulando, debochando. Debochando de quem? Do Espírito Santo, uma vez do Espírito Santo. A gente não pode brincar com Deus, a gente não pode brincar com as coisas de Deus, a gente não pode entrar nessa loucura do mundo. Mas para os escândalos, para os crentes, aqueles que servem a Deus, aqueles que são conhecedores de Deus, que aceitou Jesus como seu Salvador, essa mulher estava fazendo escândalo. Para aqueles que não são crentes, ela estava fazendo loucura. Essa mulher é louca ficar circulando em volta de si o tempo todo. Quantas coisas que eu vi no fiz no movimento de Espírito Santo, que as pessoas acham isso loucura. O crente fala isso é um escândalo. Jesus ele foi escândalo para aqueles que diziam conhecer a Deus. E ele foi loucura para aqueles gentios que não conheciam. E ele continua até hoje fazendo isso. Aqueles que não conhecem Deus, vê o mover de Deus e falam assim, não entendo. Isso é loucura. Mas para aqueles que se dizem devedor de Deus, fala, isso que é um escândalo. Recebemos há um pouco tempo atrás um visitante aqui, pastor, profeta, e ele falou o seguinte, que na opinião dele, o pastor, um seguidor de Deus que está passando dificuldade, nunca aceitou Jesus e não está fazendo a obra de Jesus. Então, para ele, eu na situação que eu estou, buscando a misericórdia de Deus para que o nosso ministério continue, para que a gente continue o propósito de Deus, e a situação financeira, não confesso para vocês que não está. De repente, eu não sou convertido para ele. Para ele, esse ministério não existe. Porque para ele, para o ministério existir, o ministério tem que estar dando muito dinheiro. Essa pessoa falou que por menos de X ele não ora para alguém para ser curado. Por menos de X ele não vai em tal lugar. Menos X pessoas ele não faz tal coisa. Sendo que uma alma para o Senhor, uma única alma, faz diferença. Para ele não. Ele só vai se tiver X número de pessoas. Para ele é um escândalo. Eu estou dizendo que eu estou ao serviço do Senhor. Quantas pessoas, crentes, falaram mal desse ministério. Quantas pessoas não crentes ficaram loucos. Mas a minha vida desde que eu aceitei Jesus é assim. Eu andei fazendo coisas que é loucura e fazendo coisas que é escândalo para aqueles que se dizem. Por quê? Porque não se explica Deus. Porque Jesus, ele é loucura ainda para aqueles que não conhecem, que não nasceu de novo. Mas ele é escândalo para a maioria das pessoas que nasceram de novo. O que tem de crente, de banco, que fica tentando ensinar para as pessoas o que é Deus? Como que você vai explicar Deus? E fala que Deus jamais vai fazer isso. E que Deus... E começa a colocar Deus numa caixinha. E começa a colocar, moldar Deus. E começa a falar que Deus isso, Deus aquilo. Sendo que se o Senhor falar para ele o que falou com Jó, o que o Senhor falou para o Jó? Quem sai falando de mim? Você conhece, sabe de alguma coisa? Todas as pessoas que tentam explicar Deus, se tiver um papo assim com o Senhor, como o Jó teve, vai falar igual o Jó. Na verdade, não te conhecia. Peço perdão agora, me lanço no pó. Porque ninguém explica Deus. Olha para vocês verem aqui como é inexplicável Deus. Vamos lá em Apocalipse. Vamos em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Tenta ouvir uma explicação. Vê se você consegue entender alguma coisa. Lógica humana a respeito de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte. Apocalipse 8, 1. Eu sou o Alfa. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Jesus disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Alfa é a primeira letra do grego, do hebraico. Do hebraico ou do grego? É do grego, né? Do grego. E o ômega é a última letra. Eu ia olhar isso e acabei esquecendo a correria. Isso aqui é a letra do alfabeto.
não creio que seja do grego, do alfa, é do alfa, né, pai? Do hebreu, porque o Senhor falava a língua hebraica. Então, do hebreu. Fala o seguinte, eu sou o alfa, que é o primeiro, a primeira letra, e a ômega, a última letra. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Quer dizer que eu sou o primeiro e eu sou o último. Como que Jesus pode ser ao mesmo tempo o primeiro, pode ser ao mesmo tempo o último? Não faz lógica, a lógica humana, se você for analisar, você é primeiro, o último é o último. Ele não, ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. Outra coisa lógica que fala dele aqui também, está aqui em Apocalipse, capítulo 5, dos versículos 5 a 7, diz o seguinte assim, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão, que é Jesus, da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar o selo e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões em pé um cordeiro, que é Jesus, que parecia que teria sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Como pode ao mesmo tempo Jesus ser um leão e ele ser o cordeiro? O leão que representa o coroado, o rei, o glorificado, aquele que comandaria toda a nação judaica. Mas ele vai se apresentar como cordeiro. Cordeiro é o que? O manso. Eles viam o cordeiro, eram aqueles profetas que morreram, levando a palavra de Deus. Aqueles que de repente se entregaram. Mas o Messias tinha que aparecer como um leão. Por isso que os judeus não reconheceram Jesus, porque Jesus era manso, era humilde. E como a palavra de Deus disse em Isaías, ele foi para o matadouro como um cordeiro, sem abrir a boca, sem oferecer resistência. E os judeus estavam esperando o Messias, que fosse o quê? Um leão. Como na lógica, na inteligência, na sabedoria daqueles hebreus, eles iam conseguir ver o Messias como um leão e como um cordeiro. Depois que passou, é fácil entrar na escritura e te ver. Para aqueles que estavam esperando o Messias, vem um cordeiro e fala que é leão, isso é escândalo. Eles estão esperando o leão até hoje e vai chegar. Na época da grande tribulação, o leão vai aparecer, Jesus glorificado, o rei, e os judeus vão reconhecer Jesus. Hoje nós conhecemos Jesus como leão e como cordeiro. Dá para você entender se existe uma lógica humana para isso? Não tem lógica. Outra coisa também está aqui em João, livro de João. São coisas assim ilógicas. João, Evangelho de João. Evangelho de João, João capítulo 1. Olha se tem lógica humana. Algo parecido. João 1,14. João 1,14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O que é o unigênito do Pai? Olha aqui no capítulo 3, João 3. O que significa ser o unigênito do Pai? Está aqui. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O unigênito do Pai, ele era um único filho. Depois ele se torna o quê? O primogênito. Olha para vocês verem aqui, voltando, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para que era o seu, que é os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. Então quer dizer que todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus. Jesus aqui, nós vimos no versículo que ele era o único filho de Deus, o unigênito. A partir do momento que as pessoas creem, se tornam filhos de Deus. Quer dizer, já não é mais Jesus que é o Filho de Deus. Jesus e mais aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador. O que Jesus passa a ser? O unigênito e o primogênito. Jesus é nosso irmão. Jesus é nosso irmão porque Ele é o primeiro. Depois dele vem outros. E quando você fala outros, você não sabe qual foi o segundo. Por quê? Porque não é aqueles que Ele chamou para poder evangelizar. Pedro, João, André. Não. Aqueles chamou para o ministério. Mas o pessoal só se converteu a Jesus depois que Jesus ressuscitou. Então, quem foi o segundo? Não sei. O terceiro? Não sei. Mas o primeiro eu sei. Jesus. De único filho para o primeiro filho. É uma coisa ilógica. De unigênito para o quê? Para primogênito. Não faz sentido. É loucura. Olha para você ver o que ele fala aqui em João 3, versículo 3. O que ele fala para Nicodemos? Olha que loucura que ele fala para Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode conhecer Deus, não pode conhecer Jesus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da carne e do espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não fique admirado, porque vou dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho do que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Dá para você tentar entender uma lógica? Nesse sentido, é necessário nascer de novo. Para você começar a conhecer a Deus. Para você começar a conhecer a profundidade, a largura, a dimensão, a altura de quem que é Jesus, você tem que nascer de novo. Por quê? Porque você não pode medir Jesus com parâmetro humano, você tem que medir Jesus com parâmetro espiritual. Mas até aqueles que nascem de novo caem no erro de tentar medir Jesus pelo parâmetro humano. Aí começa a sair escândalo que Jesus faz, até hoje. Os judeus acharam escândalo no passado, hoje os crentes acham escândalo o mover de Jesus hoje. Porque quer colocar Jesus o quê? Numa moldura. É necessário nascer de novo. Aí ele fala aqui, o vento, a gente não sabe para onde que o vento vai, nem para onde o vento vem, a seu nascido. Por quê? Porque Deus vai fazer você fazer loucuras para os que não creem e escândalo para os que creem. Por quê? Porque você é nascido de novo. Você é como o vento. Olha para vocês verem aqui e você me pergunta, como então que a gente vai fazer para a gente poder nascer de novo? Como que isso acontece? Olha aqui para vocês verem aqui em Romanos capítulo 10, outra loucura. Várias pessoas tentam usar várias técnicas. Uma vez eu fiquei sabendo de uma técnica que usaram para levar o evangelho para os universitários. Usaram um método muito simples, um livrinho pequenininho, e foi muito funcional porque ele quebrou a loucura daqueles universitários. Porque fala isso aqui, ó, Romanos 10, versículo 9. Como que eu vou nascer de novo? Como que eu entro nesse processo para começar a conhecer e começar a medir, para começar a entender Deus? A entender plenamente vai ser depois. Não se explica. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, versículo 9, 10, 9, e se em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Por que isso?
confessar com a boca. Deus, onipresente, onisciente, onipotente, ele lê seu pensamento. Mas os anjos eleitos, os demônios, o diabo, não conseguem ler a mente humana. Ele precisa de ouvir você falando claramente para testificar: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Toda vez que você fizer alguma coisa, o Senhor fala: você lembra aquele dia que o meu servo livremente me aceitou? Mas para isso ele tem que ouvir. O mundo espiritual tem que ouvir. As pessoas do mundo material têm que ouvir. Você tem que dar testemunho para o céu e para a terra que você está aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Isso é que com a boca e com o coração. Você não pode aceitar aquilo que morreu. Você tem que crer que ele está vivo e está aqui. E ele é vivo e está do seu lado. Isso é loucura. Mas é assim a salvação. É crer no coração e confessar com a boca. Crer e confessar é uma loucura muito grande. Você vai se tornar filho de Deus. Você vai nascer de novo. Fazendo uma coisa muito simples. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Olha para você ver algo estranho que acontece no meio de muitos que são crentes. Apocalipse, capítulo 2. Muitos crentes, aqui ó, muitos crentes tiveram que voltar ao primeiro amor. Muitos crentes ainda têm que voltar ao primeiro amor. Muitos crentes, mesmo estando congregando, têm que voltar ao primeiro amor. Muitos crentes ainda congregando não sabem que já afastou do primeiro amor. O que significa isso? Uma vez um pastor que foi o meu mentor, ele falou: olha, eu nunca experimentei esse primeiro amor. Porque para mim experimentar o primeiro amor, eu tenho que ter caído na fé, eu tenho que ter afastado do Senhor. E eu, durante, ele falava, esse tempo todo de conversão, nunca afastei. Engraçado que eu tenho essa mesma experiência. Eu fiz 32 anos de convertido. Não existe um único dia que eu senti que eu me afastei do Senhor, ou que eu esfriei minha fé no Senhor. Pelo contrário, dia após dia, ano após ano, o tempo todo eu falo com minha esposa, eu fico tentando vigiar as minhas palavras e falo não e tal. O tempo todo eu procuro o tempo todo. Mas isso tem 32 anos que eu sou assim. Esse fervoroso amor com o Senhor, esse procurar o tempo todo testemunhar o Senhor para o mundo espiritual, tanto das trevas, tanto como nos anjos eleitos, como no céu, tanto aqui na terra, procurar o tempo todo mostrar que eu não sou carne, eu não sou matéria, eu não sou corpo, eu sou espírito, e um espírito rendido ao Senhor. Então aqui diz que tem que voltar primeiro. Por que tem que voltar primeiro? Aquele que sentiu que esfriou. Aquele que sentiu que estava naquele fervor com o Senhor e alguma coisa fez com que ele esfriasse. Volta ao primeiro amor. Olha o que ele fala aqui, Apocalipse. E isso é muito comum no meio dos crentes. Eu digo porque eu sou um ET. Porque eu não passei por isso, mas a maioria passa. E muitos ainda têm que passar e não sabem que está afastado. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Quer dizer, pessoas que enfrentam mesmo aqueles falsos apóstolos. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Aquele crente forte, aquele crente que provado. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Que? Uma pessoa que enfrentou tudo, abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, olha para vocês verem. Como que uma pessoa que enfrentou pessoas que são falsos cristãos, que conseguiu comprovar, pessoas que são fortalecidos, consegue afastar. O que tem de crente fazendo
um montão de afazeres, cheio de ocupação, cheio de coisas a fazer em nome de Cristo, em nome de Cristo, tudo é porque Jesus não mandou fazer. Isso faz a pessoa afastar de Cristo. Pastores, líderes, profetas, evangelistas, muitos líderes, mestres, estão cheios de si, que na hora que olha para trás, pensa que, opa, Jesus já ficou para trás. Paulo diz que se não houver amor, não adianta fazer nada disso. Então você tem que voltar onde caiu, você vai parar em si, vai falar que tudo é ativismo, que o primeiro amor já ficou atrás há muito tempo. Você é uma pessoa grande na fé, você é uma pessoa experimental, você que caminhou com Jesus, que ouviu, que foi arrebatado, e para aí reflete que o primeiro amor já foi embora, aí você tem que voltar ao primeiro amor. Lembra de onde caiu, aí tem que pensar o que fez eu esfriar. Aí você volta para Jesus de novo, aí cai de novo, volta de novo, cai de novo, e esse tempo todo ficar indo e voltando. Paulo falou, olha, eu queria dar para vocês alimento sólido, mas eu tenho que dar leite, porque vocês não estão querendo crescer. Nesse conhecer Deus, nesse procurar entender Deus, não explicar Deus e caminhar com Deus, você tem que estar crescente, evolução. Porque cada vez mais você vai conhecer a profundidade, a largura, a altura, o comprimento de quem é Jesus. Mas isso não é de uma vez só não, isso é constante. Você não tem esse direito de cair, de voltar. Mas se caiu, volta onde caísse. Volta ao primeiro amor. Olha outro também interessante que ele fala aqui, que você tem que tomar cuidado. Não brincar com Deus. Se você não voltou ao primeiro amor, porque você não sabe uma coisa, agora você tem consciência de que você não está no primeiro amor e continua fingindo que está no primeiro amor, cuidado. Ninguém engana Deus. Olha para vocês aqui, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ah, está lá fora, entendeu? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Olha para vocês verem aí. Apocalipse 3, 14. Olha o que está escrito. 3,14. Olha o perigo de você brincar com Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir, a fim de que cubra a vergonha da sua nudez, não fique evidente, e colírio para os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor darei. Olha o que ele fala aqui. Sabe por que ele estava a ponto de vomitar esse que não era frio nem morno? Aquelas pessoas que tentam tratar Deus de bobo. Sabe que está errado. Não é algo inconsciente, não. Mas finge que está certo. Sabe que tem que voltar ao primeiro amor, mas finge que está certo. Quer dizer, está dizendo para o seguinte, vou enganar Deus. Mas quando a pessoa tenta magia assim, enganando Deus, mas Deus fica assim tão revoltado que dá vontade de vomitar. Tentar fazer Deus de bobo, dá vontade de Deus de vomitar. Ele sabe que você pode de repente ver ele como um louco. Ele sabe que você pode ver ele de repente como um escândalo.
Mas não tenta fazer Deus de bobo, não. Você não consegue explicar Deus, mas Deus te entende. Esse que tenta fazer Deus de bobo, ele dá vontade de vomitar. Não seja ignorante. E aqui ele fala também, aquele que pedir, abrirei a porta. Você não tem certeza da sua salvação, ou você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, bata que ele abrirá e será contigo. Eu te faço esse convite agora, para você aceitar Jesus como seu Salvador e participar da ceia conosco. Ora após mim dizendo, eu vou falar meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitude, até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Arrependido, peço perdão. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, como foi dito aqui agora. Por isso eu coloco a mim, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Agora eu me dirijo a você, que está aí frequentando a igreja, que nunca parou para perceber, mas você está desviado. E o Senhor pede para você voltar ao primeiro amor, voltar. Você que está no mundão já sabe que está desviado. O Senhor pede, volta ao primeiro amor. Agora você que está brincando com Deus, que está a ponto de ser vomitado, ou volta ao primeiro amor. Porque você tem consciência que você já afastou de Deus. Você tem consciência que já afastou do propósito de Deus. Você tem consciência que você está brincando com Deus. Mas Ele te ama. Ele fala, volta ao primeiro amor. Você é consciente ou não que se afastou de Deus, Ele pede, volta ao primeiro amor. Ele quer te amar de novo, Ele quer ter comunhão contigo. Para você conhecer a profundidade, a largura, ou entender Deus, ou começar a entender Deus, sem explicar Deus. Porque Deus não se explica. E vai aos poucos te ensinando a largura, a profundidade, a altura, o comprimento. Mas não tenta explicar Deus. Por isso eu te convido, ora após mim, retornando ao caminho do Senhor, retornando à comunhão com o Senhor, a verdadeira comunhão e não o ativismo. Ora após mim, diz, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço perdão das minhas faltas. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo. E peço que o Senhor me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Senhor, eu coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor Salvador. Coloco esse e essa que está voltando pelos teus caminhos em tua presença. E lhe peço, faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos partir agora para a ceia. Nós vamos aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, o Senhor lembra os primeiros discípulos, a primeira igreja, e lembra até hoje a importância da participação na ceia. Diz o seguinte, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim come do pão e bebe do vinho. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, é aquele que o Senhor dá vontade de vomitar,
come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos na fé, muitos doentes na caminhada do Evangelho, e não poucos os que dormem, que afastou do Senhor. Olha, para você poder se curar, para você acordar, para você poder ser forte, basta só uma coisa: reconheça onde caíste e volte ao primeiro amor. Deixe de tratar Deus como bobo. Deixe de tentar explicar Deus. Seja um instrumento dele para você ser louco para o mundo e para ser escândalo para aqueles crentes que se acham doutores para explicar as coisas. No momento da ceia é o momento que a gente reflete isso. Pega o teu copo, a sua taça, pega o teu pão. A palavra de Deus diz aqui que ele consagrou. Levante que eu vou consagrar agora. Senhor Deus, coloca, Senhor, este pão, este cálice que está na mão do irmão e da irmã que está assistindo, ouvindo. Coloque este cálice, esse pão que está aqui na minha mão. Na autoridade que me desce dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu faço com que no mundo espiritual não seja apenas um líquido, não seja apenas um pão, mas que seja reconhecido no mundo espiritual como o corpo de Cristo, como o sangue de Cristo. Ao bebermos e ao comermos, nós recebemos cura no nosso corpo físico, nós recebemos cura na nossa alma, e que a gente receba o fortalecer do nosso cura no nosso corpo físico, cura nossa alma e o fortalecer do nosso espírito, em nome de Jesus. Sim, Senhor, faça a obra, ó Pai, em nome de Jesus. Aqui está, ele fala aqui, quando você pega este pão, quando você pega esse líquido, você lembra que Jesus fez o que ele fez na cruz do passado. Lá no passado é memorial para você lembrar do passado. Mas ele fala também, até que eu venha. Também é um sinal de que, vigiando e anunciando que Jesus está às portas, ele está voltando. Na ceia você lembra do que ele fez, na ceia você lembra que ele está voltando. Mas mais importante também é um momento de reflexão. Não pode fazer isso dignamente. Antigamente as pessoas pensavam que se você tiver um pecado, você não pode participar da ceia. Não. Irmão, você mandou você examinar e depois participar da ceia. Se tem alguma coisa errada, você pede perdão a Deus, você vai estar imediatamente propício para poder participar da ceia. O conserto que você tem que fazer por aquele erro seu é outros 500, vai demorar, pode ser rápido, pode ser demorado. O Espírito Santo vai te conduzir para participar da ceia imediata. Vamos tirar um minutinho agora para estarmos orando, colocando por um minuto a nossa vida na presença do Senhor, para que a gente possa estar propício a participar da ceia. Um minuto pedindo perdão ao Senhor. Sim. Vamos agora, juntos, participar da ceia. Em nome de Jesus.
participamos agora, eu costumo trazer um simbolismo. Esse vasilhame onde eu coloquei essas duas taças e o pedaço de pão. Essas duas taças, olha a taça que você está com ela aí, uma taça vazia. E olha essa escritura aqui como se fosse ali na cruz do Calvário. Jesus foi colocado no madeiro, foi tirado de lá, morto. Jesus foi colocado num túmulo, foi tirado, saiu de lá, vivo. O madeiro ficou vazio, o túmulo ficou vazio. Na hora que eu olho esses cálices vazios, o pão não está aqui mais, me faz perceber isso. O Calvário, tá? Ficou vazia a cruz, ficou vazio o túmulo. Mas o que estava aqui, o que estava aí no seu cálice, na sua mão, foi para dentro de você. Da mesma forma, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai para dentro de você para fazer obras maravilhosas em você e através de você. É incrível. É loucura para os gentios. É loucura para aqueles que não creem. Mas até hoje continua sendo escândalo para os judeus e continua sendo escândalo para aqueles que aceitou Jesus, Senhor e Salvador. Aceitou por não conhecer Deus e por tentar ficar explicando Deus, colocar Deus dentro de um molde, tentando explicar. Qualquer pessoa que faz alguma coisa fora daquele molde, eles estão escandalizados. Se escandalizam constantemente com o que Deus está fazendo. Até hoje. Por quê? Porque não se explica a Deus. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença, na autoridade que Tu me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, determino que tenhamos uma semana mais que abençoada. Que a gente possa cada vez mais e mais conhecer Jesus, como foi Ele falado, a profundidade, a largura, a altura, o comprimento. Conhecer dia após dia, um conhecimento crescente, sem ter que voltar, sem ter que voltar onde caísse, voltar ao primeiro amor, mas um amor crescente, sem interrupção, até chegar no dia que teremos um conhecimento pleno de quem é Tu, Jesus. Eu peço, ser com cada um de nós, tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.